Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o William Azevedo. Vou falar um pouquinho de mim aqui. Sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Civil e credenciado pela Polícia Federal em 9 matérias. Hoje eu vou falar com vocês um pouco a respeito aí da Lei 3.022, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Essa lei já teve muitas polêmicas, debate a respeito dela, e nós vamos falar um pouquinho a respeito dela. Sabemos que a nossa Constituição Federal, no seu artigo 144, no parágrafo 8º, fala a respeito da guarda, né? É o local onde fundamenta a criação dessa lei. Muitos falam que essa lei é inconstitucional. Por que inconstitucional? Eles alegam que essa lei não segue a Constituição Federal. O que seria a Constituição Federal? Vamos lá ver. Aqui, ó, a Constituição Federal, no seu parágrafo 8º, fala o seguinte, tá aqui, ó. Vou marcar de amarelo para vocês poderem ver, ó. Fala o seguinte: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aqui na Constituição Federal fala a respeito, né, dos municípios que poderão constituir guardas municipais. Aí vem a pergunta: o município é obrigado a ter guarda municipal? Não. Eles podem constituir guardas municipais em seus municípios? Sim. E se eles constituir, qual a lei que eles têm que seguir? A 3.022, que é o Estatuto das Guardas Municipais. Muitos estudiosos fazem o debate dizendo o seguinte, que as guardas municipais é destinada somente para a proteção de seus bens, serviços e instalações. O que passar disso, eles estão errados, que a guarda municipal está errada, não pode. Esse debate, eu discordo dessa posição pelo seguinte: nesse parágrafo 8 não tem a palavra somente, né? Se aqui tivesse somente destinada à proteção de bens, né, serviços, instalações, conforme dispuser a lei, eu concordava, mas não tem. E quando aqui a Constituição Federal fala em conforme dispuser a lei, ela deixa amplo. E qual seria essa lei? A Lei 3.022, que é a que estamos olhando aqui agora. Aí eu te pergunto, o que seria inconstitucional? Vamos lá, vou abrir aqui um quadro aqui para me poder explicar para vocês. Seria o seguinte, vou fazer um desenho aqui para vocês poderem entender. Aqui, né, seria uma pirâmide. Desenhar ela aqui. Aqui seria uma pirâmide. Pois bem, aqui no topo seria a nossa Constituição Federal. Onde está esse círculo aqui seria a nossa Constituição Federal. Aqui seria nossas leis
federais, aqui leis estaduais e as leis municipais. Pois bem, para essa lei aqui federal ser inconstitucional, ela não deve seguir a nossa Constituição, que é aqui do topo. Seria assim, a gente fazer uma casa, você constrói o alicerce e a casa tem que ser em cima do alicerce, porque se você fizer fora dele, ela cai. A mesma coisa é a nossa Constituição. As leis têm que ser feitas em cima da Constituição. Se não for feita em cima da Constituição, ela se torna inconstitucional, né? Só que essa lei 13.022 foi feita em cima da Constituição, né? Foi fundamentada em cima dela. Se foi fundamentada em cima da Constituição, não tem nada em falar que ela é inconstitucional. E sim, ela é constitucional. Aqui, inclusive aqui no artigo 2 fala: incumbe às guardas municipais a instituições de caráter civil. Se é caráter civil, quer dizer o quê? Que não é regime militar, ela é civil. Tá aqui. Ela é o que? Armada também, né? Conforme previsto em lei. A função de proteção municipal preventiva, ressalvada as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Quando fala preventiva, quer dizer o que? Ela previne antes que um ato aconteça, não é verdade? São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. No seu artigo 3º, gente, fala o seguinte: isso aqui é a lei, gente, a lei, Estatuto Geral das Guardas Municipais. Fala o seguinte: proteção dos direitos humanos fundamentais, no exercício da cidadania e das liberdades públicas, prevenção à vida, redução do sofrimento e a diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. Pois bem, muitos estudiosos falam que o patrulhamento preventivo pela Guarda Municipal não pode ser feito. Por quê? No dizer deles, não pode. Porque eles têm que olhar somente bens, né, e serviços. E esse patrulhamento preventivo, no dizer desses estudiosos, não pode acontecer. Discordo mais uma vez. Por quê? Pelo seguinte: notamos, vai eu desenhar de novo aqui para vocês poderem entender. Notamos que aqui onde eu estou fazendo esse desenho aqui, seria uma praça. Aqui seria uma praça. Nessa praça aqui, o guarda pode fazer um patrulhamento preventivo? Pode. Pode sim. Por quê? Essa praça aqui está dentro do território municipal. Essa praça seria aqui no município. E aqui, nessa praça aqui, teria muitos cidadãos, né? Então, a guarda sim poderia estar aqui na praça. Que poderia ter carro, poderia ter viatura da guarda? Pode sim. Vamos supor que aqui onde eu pintei aqui amarelo seria um rio, um lago. Poderia ter uma lancha da guarda aqui? Poderia. Ela poderia sim, entendeu? Agora vamos mais além. Vamos supor
que aqui seria uma rua. Nessa rua aqui, a guarda municipal poderia estar fazendo um patrulhamento preventivo? Sim, poderia sim. Se o destino da guarda municipal é essa praça e a rua passa nessa praça e eles estão em destino para essa praça, poderia sim fazer sim. Se aqui não fosse uma praça, fosse uma escola municipal, poderia sim. Se aqui não fosse nenhuma praça, nenhuma escola municipal, mas fosse um hospital municipal, poderia estar fazendo aqui? Sim, também poderia estar fazendo. Então, a guarda municipal pode sim fazer patrulhamento preventivo, tá bom, gente? Vamos lá. Se lá naquele local onde é a praça aqui, no meio aqui da rua aqui, tem um acidente de carro, tem uma vítima, né? Alguma coisa que um flagrante delito, a guarda municipal pode agir, pode prender, pode agir e pode prender, entendeu? Por que a guarda municipal pode fazer isso? Vamos lá. A guarda municipal pode pelo seguinte: segundo o nosso artigo 301 do Código Penal brasileiro, qualquer cidadão tem o poder de anunciar a prisão de uma pessoa que comete flagrante delito. Caso tenha um flagrante delito no percurso deles para a praça, sim, eles podem dar voz de prisão, né? Aí muitos falam assim, mas tudo bem, o guarda municipal ele deu a voz de prisão, mas ele pode encaminhar até o delegado? Pode também encaminhar até o delegado. Vamos chegar aqui no artigo da lei 3.022 que dá esse direito à guarda municipal fazer esse procedimento, né? Certo que ele vai usar o uso progressivo da força, que inclusive está aqui marcado, né? E pode sim encaminhar o cidadão até o delegado da Polícia Civil, né? Nós vamos aqui no artigo 4º falar um pouco mais sobre a guarda municipal. Vamos lá, esse artigo 4º é muito interessante pelo seguinte: ele vai falar a respeito, é competência geral das guardas municipais a proteção de bens, entendeu? Serviços, longadouros públicos municipais e instalações do município. Gente, quando ele fala aqui, vamos lá. Aqui ele fala aqui, longadouros públicos municipais e instalações do município. O que seria? Vou explicar para vocês agora o que seria isso aqui. Isso aqui é o seguinte, gente. Praças, ruas, tudo que faz parte do município se torna um longadouro, entendeu? Se torna um longadouros públicos municipais. Então, as ruas, as praças, as calçadas, entendeu? Fazem parte, sim, do município. Então, a guarda municipal pode, sim, agir nesse período. Por quê? A competência geral das guardas municipais é a proteção de bens, serviços, longadouros públicos municipais e instalações do município. Aí ele vem no parágrafo único falando: os bens mencionados no caput abrange os de usos comuns,
os especiais e dominiais. O que seria isso? Seria o seguinte: uso comum é todo aquele que o cidadão usa, usa aquele espaço, vamos supor, o hospital, não é? Ele tem acesso, né, a eles. Os especiais, eles já não têm aquele acesso, entendeu? E os domiciliares também, tanto o cidadão quanto a administração, pode ser que não tenha acesso a ele, entendeu? Mas pode ser um órgão alugado, alguma coisa assim, entendeu? Então, há essa diferença entre os três, né? E a competência geral das guardas municipais nos comuns, nos especiais e dominiais. Então, compete sim a guarda municipal. Vamos para o artigo 5º, fala o seguinte: são competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Aí nós vamos lá, o inciso 1º: zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Muito bom. Prevenir e inibir pela presença de vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atendem contra os bens, serviços, instalações municipais. Atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção de sistêmicas da população que utiliza os bens, serviços, instalações municipais. Aqui, quando ele fala assim, a população que utiliza os bens, ele está falando tanto do cidadão, entendeu? Como dos trabalhadores. Vou dar um exemplo para vocês no hospital municipal. Tem as enfermeiras, tem os médicos, tem os marqueiros, né? E também tem as pessoas, né? Os cidadãos também. Então, a guarda municipal tem que dar proteção tanto para um como para o outro. O 4, né? Inciso 4: colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Olha, esse inciso é muito bom, porque nós vamos dar um exemplo do que está acontecendo aqui, né, no dia de hoje. Por causa desse vírus, né, que está acontecendo aqui no nosso país, houve uma união de todos não, né, mas da maioria dos órgãos aí. Podemos ver a polícia militar, a polícia civil, a guarda civil, os agentes de trânsito, né, os fiscais sanitários, todos, né, uma força única, né, para gerar essa paz social, né. Podemos notar isso sim nos dias de hoje. Voltando para o 5, fala: colaborar com a especificação dos conflitos que seus integrantes presenciarem, atendendo para o respeito aos direitos fundamentais da pessoa. 6. Exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias e longradouros municipais, nos termos que a Lei 9.503, né, ou de forma coerente, mediante convênio celebrado com os órgãos de trânsito estadual ou municipal. Aqui a guarda municipal pode agir no trânsito? Pode. Precisa de um convênio? Sim, precisa de um convênio. Esse convênio pode ser feito com os órgãos? Pode. Pode ser feito com os órgãos estadual, municipal, a União, do Distrito Federal? Pode. Esses convênios podem ser feito. Vamos para o 7. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico, ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Muito bom.
cooperar com os demais órgãos e defesa civil em sua cidade. Aqui seria uma união, né? Vamos lá para o 9. Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais, voltado à melhoria das condições de segurança da comunidade. Esse inciso aqui, ele é muito bom pelo seguinte: ele tenta puxar a sociedade em si, né, junto à guarda municipal. E nisso, como eu já vi alguns projetos de algumas guardas municipais a respeito de rondas escolar, e essas rondas escolar têm certas palestras, certas reuniões, tanto com a diretoria da escola como com os pais, né, das crianças. E essas reuniões geram certas discussões a respeito de alguns projetos, tanto na educação como na segurança. Por isso que esse inciso aqui é bom, destaca, né? Vamos aqui para o 10. Estabelecer parceria com os órgãos estaduais e da União ou municípios vizinhos por meio de celebração de convênio ou consórcios com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas, que é o que eu tinha acabado de falar. Convênio, a Guarda Municipal pode sim fazer convênio com esses órgãos, né? 12. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir com normatização e fiscalização das posturas e ordenamentos urbanos municipais. 13. Garantir o atendimento de ocorrência emergencial ou prestar direta e imediatamente quando deparar-se com ela. Isso aqui é o famoso caiu no capu, né? Você está andando, aconteceu um acidente, alguma coisa, você tem que parar e prestar os primeiros socorros, fazer a primeira ajuda. Vamos supor, você tem que fechar uma via, porque se passar outro carro ali pode acontecer outro acidente, e assim sucessivamente. 14. Encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Aqui é o que eu tinha falado, né? Quando você prender um humilhante, a Guarda Municipal pode encaminhar até o delegado? Pode caminhar sim, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pode encaminhar. Alguns estudiosos falam que não, que a Guarda Municipal tinha que esperar um outro órgão chegar lá para poder encaminhar até o delegado. Mas a lei fala que a Guarda Municipal pode encaminhar sim. Vamos para o 15. Contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimento de grande porte. 17. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridade e dignatários. Aqui a Guarda Municipal pode fazer proteção de autoridades. Vamos dar um exemplo aqui: o prefeito do município, que é o do Poder Executivo Municipal. A Guarda Municipal pode fazer a proteção dele? Pode sim, entendeu? Vamos para o 18. Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelar pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local.
Isso aqui é o que eu tinha falado, as reuniões escolares, as rondas escolares. Isso aqui é puxando a sociedade, entendeu, para os órgãos municipais. O parágrafo único fala o seguinte: no exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com os órgãos de segurança pública da União, do Estado e do Distrito Federal ou de congêneres de municípios vizinhos, e na hipótese prevista nos incisos 13 e 14 desse artigo, diante do comparecimento dos órgãos descritos no inciso do caput do artigo 144 da Constituição Federal, deverá o Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do entendimento. Aqui é o convênio que eu falei para vocês. Aqui é a respeito que a lei é constitucional, ele cita aqui a Constituição Federal, e no seu artigo 6º fala o seguinte: o município pode criar por lei sua guarda municipal. Quando fala criar por lei sua guarda municipal, aqui nós entramos num debate grande. E nesse debate aqui eu fico em cima do muro. Por quê? Vou explicar para vocês. O prefeito pode mandar a lei para a Câmara ser aprovada a respeito da guarda municipal? Pode, né? Ele é o poder executivo municipal, então ele pode. Aí a polêmica é o seguinte: alguns municípios estavam fazendo o seguinte: estamos fazendo aí uma lei municipal para a guarda se chamar Polícia Municipal. Aí o que acontece? Muitos falam que não pode. Inclusive já entraram na justiça, ganharam, outros perderam. Aí é o seguinte: quando se trata do nome, porque nós temos uma lei federal que é essa que estamos estudando, e nós vamos chegar nessa lei onde fala os nomes que a guarda municipal pode ter, e não fala polícia municipal, fala várias, mas a polícia municipal não fala. E aqui no artigo 6º fala que o município pode criar por lei sua guarda municipal, entendeu? Se ele pode criar uma guarda municipal, ele pode por lei mudar o nome da guarda municipal, sendo que se trata da guarda municipal do município, né? Então é uma polêmica grande. Uns entraram na justiça, alguns juízes entenderam que não pode, outros juízes entenderam que pode. Então tá aquela coisa assim, né? Enquanto não chegar no STF, o STF bateu o martelo, não vai saber se pode ou se não pode. Alguns coloca, inclusive alguns municípios tem, não tirou, e outros aí não tem, né? Fica esse questionamento. Vamos aí no artigo 7. O artigo 7 vai falar a respeito de porcentagem, que é o seguinte: as guardas municipais não poderão ter efetivo superior a, aí vem 4/10% da população em um município com até 50 mil habitantes. Aí vem o 2: 3/10% da população do município com mais de 50 mil e menor de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1. Aí vem o 3: fala 2/10% na população em município com mais de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto do inciso 2. E o parágrafo único que fala: se houver redução da população referida em o censo ou estimativa oficial da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, é garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado e a variação populacional nos termos da lei municipal. Aqui ele fala o seguinte: se um município tinha certa população e diminuiu, o guarda lá tem o direito ainda de continuar lá como guarda. Tem o artigo 8,
que fala a respeito do município. Limítrofes podem, mediante consórcios públicos, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Artigo 9. A Guarda Municipal é formada por servidores públicos, integrante de carreira única e plano de cargos e salário, conforme dispuser a lei municipal. Aqui, quando fala aqui, carreira única, plano de cargos e salários, conforme dispuser a lei municipal, o município faz uma lei de planos, né, de cargos e salários, e essa lei do município é a que vai ter que ser seguida, né, da Guarda Municipal. Gente, eu parei aqui no artigo 10, vou dar uma paradinha, não vou continuar porque o vídeo está ficando longo, e gostaria que na próxima aula vocês prestassem atenção, que nós vamos parar aqui no artigo 10 da Lei 13.022, que vai falar das exigências para poder ser guarda. Não deixe de assistir a próxima aula, tá bom? Abração para todo mundo, fica com Deus.